Não é simplesmente o fato do Moro ter controle sobre as investigações, mas do perfil do Sérgio Moro e da atuação do Sérgio Moro nos últimos anos. O Moro é um fabricador de provas. O que a gente tem que se perguntar nesse momento é: ele solicitou à Polícia Federal que peça ao COAF as movimentações financeiras do Glenn, ou ele solicitou à Polícia Federal que, junto com o COAF, produza provas para chantagear o Glenn? Esse aqui é o maior problema, porque eu não acredito que o Glenn estaria no Brasil fazendo o trabalho que ele está fazendo se ele tivesse teto de vidro. Então, obviamente, ele não teria movimentações financeiras incompatíveis com a legalidade, porque senão ele não estaria batendo de frente com o ministro da Justiça. O que me assusta é, obviamente, em primeiro lugar, o cara tem um poder de retaliação. Peraí, eu vou começar a utilizar contra o Glenn o mesmo órgão que foi utilizado contra o Bolsonaro para chantagear o Bolsonaro e colocar o Bolsonaro submisso. E agora eu já começo a perceber que talvez o Sérgio Moro tenha feito parte do esquema de chantagear o Bolsonaro com o caso Queiroz. Porque é o mesmo modus operandi. E a gente começa a cruzar informações e a gente começa a ver por que o Sérgio Moro queria o COAF. Veja bem, na hora que começa imediatamente o governo Bolsonaro com o escândalo do caso Queiroz. O escândalo do caso Queiroz eram vazamentos da COAF. E aí a gente tem também o Sérgio Moro batalhando para ser o diretor direto do COAF. Então a gente já começa a perceber o que o Moro faria se ele tivesse o COAF. Exatamente isso. Utilização da instituição para chantagear as pessoas, utilização da instituição para fazer o seu modus operandi da Operação Lava Jato. Agora, o que me preocupa nesse momento é isso. Eles estão com a faca e o queijo na mão para colocarem quem eles quiserem na cadeia, afinal de contas, eles conseguiram fazer isso através da Operação Lava Jato. A gente não consegue ver uma intenção real de freio dessas pessoas, e eu volto a falar, se tivesse a mínima intenção de frear esses crimes cometidos através das instituições, a gente teria a apreensão desses telefones um dia depois do vazamento, para não dar tempo de eliminar provas. Agora, a gente percebe que existe uma intenção de proteção. Não tem uma intenção de bater de frente com o crime dentro das instituições de poder no Brasil. Existe uma clara intenção de proteger os criminosos. Isso porque a gente não teve, apesar de não ser uma coisa normal, mas o STF, num caso excepcional como esse, ele poderia ter agido de ofício e feito a solicitação, pelo menos do telefone do Sérgio Moro, porque o Ministério Público tem a questão institucional de ser julgado diretamente pelo próprio Ministério Público, que deveria ter imediatamente pedido os telefones funcionais de todos os membros envolvidos, até porque isso poderia esclarecer a situação para toda a sociedade, mas não. Assim como o caso da facada, em que a gente não tem uma filmagem, uma foto do percurso do presidente até o hospital, nesse caso, nunca saberemos a verdade, porque sempre terá aquele argumento de que, olha, um lado vai falar que foram apagados, se esses telefones um dia forem entregues, nada vai ser encontrado, porque obviamente a gente sabe que eles estão demorando para apagar as provas. E aí a pergunta básica, olha, são pessoas extremamente capacitadas, não vamos pensar que estamos falando com amebas, nas palavras do Ministério Público a respeito do atual presidente da República. Olha, não estamos falando com amebas, nós estamos falando com pessoas que conseguem perceber que o Bolsonaro é uma ameba, pessoas que passaram em concursos dificílimos, pessoas que tiveram que desafiar outros poderosos para conseguirem chegar onde chegaram, pessoas com a extrema capacidade de malabarismo e jogadas políticas. Quando a gente pensa que a Procuradora-Geral da República não pediu a apreensão imediata dos telefones, a gente vê de uma forma clara que não é a intenção dela realmente punir essas pessoas do Ministério Público. A intenção foi dar tempo para as provas serem eliminadas. Quando a gente vê que o STF, que poderia ter agido de ofício, pelo menos contra o ministro da Justiça, não o fez, e a Procuradora-Geral da República tinha a obrigação de solicitar a apreensão do telefone, a gente vê de uma forma muito clara que a intenção das instituições não é de descobrir a verdade, não é de bater de frente com o crime, é de dar oportunidade para engavetar tudo, para esconder tudo e para apagar as provas.